Então, essa série de recolocação profissional, no mês de julho, nós iniciamos falando das soft skills comportamentais, inteligência emocional, comunicação. Hoje falamos da importância do pensamento criativo e como desenvolver o pensamento criativo para tomada de decisões e resoluções de problemas. Tivemos as aulas aqui no YouTube. Começamos com o currículo, sobre o LinkedIn, né, para que a gente possa aprender a utilizar ele de forma estratégica para a nossa recolocação profissional, para a nossa empregabilidade. E hoje eu trago para vocês uma aula sobre entrevistas, né? Então, como que a gente, talvez as temidas entrevistas, na verdade, ela é algo que a gente quer muito, chegar no processo de entrevistas, e ao mesmo tempo é algo que muitas pessoas temem, certo? Então, hoje o convite é para a gente falar sobre essas entrevistas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Do slide atual. Para a gente poder falar da recolocação profissional, aula de entrevista. Para a gente entender um pouquinho a questão quando é que a gente chega no processo de entrevista, eu separei aqui para a gente começar a refletir, tá, gente? Aqui meu pé ficou preso. Refletir sobre... Eu trouxe para vocês para a gente refletir sobre as etapas, né, e instrumentos aí que as empresas adotam para realizar o processo seletivo. A primeira etapa, que a gente chama de etapa de triagem, é aquela parte da análise do currículo, tá? Claro que eu estou falando com você, candidato, tá? Eu não estou falando das etapas que antes da etapa de triagem, para quem é recrutador, já começa bem antes, tá? Então, nós vamos focar naquilo que interessa para você, candidato. Na análise de currículo, essa análise de currículo, o que o recrutador visualiza? Ele visualiza se você tem os mínimos requisitos para aquela vaga, para preencher aquela vaga, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de enviar um currículo porque a gente quer preencher todos os pré-requisitos e a gente nunca você vai conseguir preencher 100% dos pré-requisitos. Então, algo que eu falo para vocês é assim, você conseguiu entender que tem no mínimo 70% do pré-requisitos, envie o seu currículo. O recrutador ele vai fazer essa análise e ele vai falar para você ou não se você vai passar para a próxima etapa. Normalmente a próxima etapa ela é a etapa de avaliação de conhecimentos, aptidões, habilidades para a vaga em si, tá? Para a vaga em si. Que vaga é essa? Então, quais são os conhecimentos que são necessários para você desempenhar a sua função, né, o seu cargo, as habilidades. Então, assim, normalmente são testes de conhecimentos, dependendo, principalmente quando a vaga ela pede inglês fluente, normalmente ela tem um teste de idiomas. Se você tem um determinado domínio de ferramentas, então quando ela fala, você tem Excel avançado, você conhece determinadas ferramentas, ela tem ela aplica esse teste para, às vezes é um teste prático para visualizar se você realmente tem ou não aquele conhecimento, e outros conhecimentos específicos, gerais, de acordo aí com o cargo que você vai preencher. Teste de aptidões, muitas vezes esse teste de aptidões acontece muito para quem está buscando a primeira oportunidade de trabalho ou estágio, enfim, é mais a questão para entender o raciocínio lógico. Então, por isso que é legal vocês depois assistirem lá a live sobre o pensamento criativo, sobre os dois lados os dois hemisférios do cérebro, para a gente entender como que a gente pode desenvolver melhor essa questão da lógica e também da criatividade. E, claro, dependendo do cargo, o teste de habilidade, por exemplo, se você está enviando uma vaga para ser piloto, não, motorista, é um teste de direção, teste se você redação, então para ver quanto que você realmente, por exemplo, eu envio muito para conteudistas, então para áreas de conteúdos, então normalmente eu faço uma redação como teste de habilidade, então depende muito daquilo que você está pleiteando.
O que é importante vocês entenderem, gente, que não é um processo seletivo, ele não vai ter todas essas pré-requisitos. Eles vão, de acordo com aquilo que eles pretendem, eles vão selecionar aquilo que vai ajudá-los a enxergar melhor determinadas competências técnicas e comportamentais do candidato, para ser mais assertivo possível, tá? E aí nós temos a parte da etapa de análise de perfil comportamental. É interessante também vocês terem noção de que nem sempre essas etapas são sequenciais. Claro que a primeira sempre começa pela análise de currículo, tá? Depois vem as demais. Mas às vezes você faz análise de perfil comportamental antes de um teste de conhecimento, pode acontecer também. Então, um teste, o que é análise de perfil comportamental? Tem testes situacionais, né, que é para enxergar, que são atividades aí estruturadas para entender se o candidato ele tem o perfil, ele tem a competência, então são colocados cases para ele resolver, colocadas situações para ele se colocar para demonstrar o quanto que ele como seria o desempenho dele para resolver aquele problema. Normalmente é uma situação complexa, uma situação problema que ele precisa resolver. Então, esses são os testes situacionais. Às vezes ele acontece junto com aí as dinâmicas de grupo. Testes de personalidades, tá? São testes, tem muitos testes de personalidades que só podem ser, são analisados por psicólogos para entender qual é a sua personalidade, aquilo que te destaca. São instrumentos aí para avaliar, tem algumas ferramentas que consegue ajuda aí o o recrutador, entender qual é o seu perfil. Tem o perfil comportamento, tem os perfis comportamentais mesmo, que não é de personalidade, mas é de comportamento, que é o DISC, que é inclusive eu aplico o DISC, né? Eu sou analista DISC, então a gente consegue visualizar qual que é o perfil, qual que é a tendência dele em relação ao comportamento, principalmente na questão de como ele se coloca frente a diversas situações, qual que é a tendência dele para se colocar, se ele é mais influente, se ele é mais comunicador, se ele é mais dominador, mais competitivo, se ele é mais analítico, se ele é mais uma pessoa processual. Então a gente consegue analisar isso através do DISC também, que não está aqui no slide, tá? Acabei esquecendo. O que eu aplico eu não coloquei. Né? Tem alguns testes de competências específicos, por exemplo, uma vaga para liderança operacional, nível tático. Então, ou estratégico, existem testes que a gente consegue avaliar com algumas competências traçadas aí pela própria empresa. A gente consegue fazer esses perfis específicos para a gente entender se aquela pessoa realmente ela tem essa capacidade de trazer aquilo que a empresa procura, né? Trazer os resultados que a empresa procura. Então é bem legal também. Tem as dinâmicas de grupo, que também o foco é saber como que você se comporta, como se você se relaciona com as pessoas, como você se comunica, como que você coloca a questão como que se você realmente tem inteligência emocional ou não, enfim, tá? As dinâmicas de grupo têm esse foco. E aí, por fim, que é a nossa aula de hoje é a questão das entrevistas, né? Quais são os tipos de entrevistas que tem, né? Então, ela normalmente ela é a última etapa do processo, tá? Pode acontecer, por exemplo, a pessoa, você colocou coisas interessantes no seu currículo, mas faltou ali informação. Pode acontecer do recrutador te ligar, normalmente por telefone mesmo, ele liga para saber mais, para entender melhor o seu currículo, para saber se você passa por uma outra fase ou não, tá? E aí tem as outras entrevistas aí, que são, qual que é o objetivo de uma entrevista? O objetivo de uma entrevista é conhecer você através da sua trajetória profissional, avaliar se você realmente tem aquelas competências que são necessárias, que atendem aí o mínimo dos pré-requisitos para aquela vaga,
Então, o objetivo da entrevista é conseguir visualizar isso, tá? Principalmente entender um pouquinho da sua trajetória profissional e se realmente tudo aquilo que você coloca no seu currículo e de resultado, quanto que você consegue realmente ser efetivo na forma de você se comunicar, na hora de você abordar, tá? Então, muitas vezes, tem candidatos que são excelentes, têm um currículo excelente, tem até uma performance legal no LinkedIn, sabe usar o LinkedIn de forma estratégica, só que acaba pecando, às vezes, na hora da entrevista, porque não se preparou de uma forma adequada para a entrevista, tá? E quais são os tipos de entrevistas? Nós temos alguns tipos, normalmente a gente acha assim que é só um jeito, né, de entrevista. A gente entendendo um pouquinho como se dá a entrevista, a gente já começa também a se organizar internamente e a entender que a gente precisa sim estudar para a entrevista, né? E aí entender como que a gente pode se portar e se destacar naquela entrevista. A gente tem a estruturada, não estruturada, a entrevista por competência, a entrevista coletiva e a entrevista técnica. A entrevista estruturada, normalmente, porque é importante vocês entenderem qual é o perfil de cada, o formato de cada entrevista, porque se você tiver aberto, se você tiver atento, assim que o entrevistador começa, né, a conversar com você, o recrutador, enfim, você vai conseguir entender, opa, peraí, ele está indo por esse caminho. Então, eu já sei como me portar. Então, eu vou ligar a chavinha aqui e a partir daquilo que eu estudei sobre mim, sobre o cargo, enfim, de outras coisas que eu vou falar para vocês, vocês vão conseguir se adequar melhor e poder se destacar, tá? Então, assim, a entrevista estruturada é muito comum, às vezes, antes de você passar por uma entrevista técnica, você passar por uma entrevista estruturada, normalmente o RH faz, o recrutador da área do recursos humanos, ele tem lá uma estrutura, perguntas já planejadas, padronizadas, que ele vai fazer para você, a mesma pergunta que ele for fazer para você, ele vai fazer para todos os candidatos e vai sistematizar isso e entregar vai analisar junto com o gestor da área que vai te contratar. E aí tem, gente, as entrevistas não estruturadas, é aquela já que não tem perguntas prévias, não é, ela depende muito da interação do entrevistado com o entrevistador. Então, muitas vezes, quando a gente está, a gente sente que está num bate-papo, você sente que a pessoa está livre, normalmente ela está tomando nota de uma coisa ou outra. Na estruturada na anterior, eles tomam nota de tudo. Pergunta, anotação. Você vai conseguir visualizar isso no recrutador. Você vai ver que ele está anotando. Ele está fazendo a pergunta, ele olha para o papel e faz a pergunta e anota. Vocês vão conseguir entender que estão numa entrevista estruturada nesse sentido. Na entrevista não estruturada, a pessoa é muito mais intuitiva. Ela usa muito mais intuitiva para se conectar com o outro. Então, ela não tem um roteiro prévio, né? Talvez ela tem na intuição dela, na cabeça, ela olha para você, você começa a bater um papo, conversar, né? Se destacar ali, e aí vai fluindo ou não, né? Vai fluindo ou não, vai depender muito da interação. E essa interação é que vai dizer para o entrevistado se ele vai te efetivar, ou vai te contratar ou não, ok? Aí nós temos a entrevista coletiva. O que é essa entrevista coletiva? Gente, entrevista coletiva não é aquela que você faz com um grupão, não, tá? De grupos de vários candidatos. É a entrevista que você faz, né? A imagem que eu coloquei para vocês, ela diz muito, tá? Ela é você com um painel de entrevistadores e cada hora um faz uma pergunta para você. E aí depois que eles sentam e comparam as observações individuais, aquilo que cada um teve de intuição, das anotações, enfim, das impressões sobre você, eles entram num consenso em relação a te contratar ou não, tá? Né? Deixa eu ver aqui, é porque eu não consigo, gente, ver se vocês estão
falando quando eu fico. Ah, peraí. Eu tenho um chat aqui. Não tem. Peraí. Vamos lá. E aí nós temos essa entrevista coletiva, ela é muito comum, tá? Normalmente é entre 3 e 5 entrevistadores. Eu tô vendo aqui, gente, porque tem gente que me chamando aqui no WhatsApp, sabendo que você está no YouTube. Então, ela é muito comum, tá? Justamente, às vezes a gente tem alguém do RH, às vezes tem alguém da gestão do cargo, do setor onde você está pleiteando a vaga, né? Tem, às vezes, mais 2, 3 pessoas como auxiliar ali, só como o foco mesmo na observação do seu comportamento, para visualizar se você está nervoso, né? Se aquilo que você está falando, está trazendo, tem coerência, está conectado da sua entrega. Então, é muito comum essa entrevista coletiva, tá? E aí eu tenho entrevista situacional. O que é entrevista situacional? É quando o entrevistador traz para você uma situação hipotética, né? E o candidato deve dizer, né, como que você reagiria a essa situação. Então, ele está muito ligado, às vezes, como eu falei para vocês lá no teste situacional, ele está muito ligado, às vezes, aquela teste situacional, que acontece às vezes em grupo, ou acontece entre uma entrevista ou outra. O que é importante para vocês também entenderem? Pode acontecer do entrevistador ele usar de várias formas de entrevista. Ele pode pegar, por exemplo, numa entrevista coletiva, ele utilizar ferramentas técnicas da entrevista por competências, ou da entrevista situacional, de trazer situações também. Então, ele pode mesclar isso de uma entrevista estruturada para uma entrevista não estruturada. Então, vai depender muito do recrutador. O que a gente precisa saber enquanto candidato é se preparar para todas elas. Ok? Tá ok até por aqui? Aí nós temos a entrevista por competência, tá? Que é o meu principal foco. Entrevista por competência, eu treinei muitas pessoas, treinei muitas pessoas para trabalharem com o processo seletivo por competência, o que elas precisam enxergar, que tipo de perguntas elas precisam fazer. Então, inclusive, eu vou passar depois lá no Telegram, uma lista, esse slide vai estar lá, tá? Em forma de PDF. O vídeo depois também, o link eu sempre deixo lá no Telegram. Enfim, vai ter vários materiais para vocês, inclusive essa lista de entrevistas. E aí, a competência, normalmente, ele tem uma lista das competências daquele cargo, e ele cria perguntas em cima, para ele tem que entender se você, né, ele está fazendo uma análise para entender se você tem as competências que são essenciais naquele cargo. Se eu estou no perfil de liderança, se ele é estratégico, se ele como que ele se comunica, como ele se relaciona, então, e ele vai buscar como? Todas as perguntas de entrevista por competência, ela busca algo no seu passado, da sua experiência. Então tá, então me fala, você falou que você é uma pessoa estratégica. Então me conte uma situação, né, que você foi estratégico, que você usou a estratégia que determinadas estratégias te ajudaram a resolver um problema. Então, ele sempre vai buscar, dentro da sua experiência, as perguntas deles, da entrevista por competência, sempre vai buscar, dentro da sua experiência, se você realmente atende ou não as competências, que ele já tem uma lista prévia ali para poder visualizar. Então, todas as perguntas que ele fizer a você vai ser focado para visualizar, para analisar, avaliar se você atende ou não, tá? Competências comportamentais, se atende ou não aquela competência. Aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa proativa. Então me conte, ele vai falar para você assim, então me conte uma situação que como é que é o seu dia a dia que você se considera proativo no trabalho? E aí você precisa colocar uma situação, né? Então você vai se antecipar, né?
Ah, me conte uma situação. Tá, então, coloque na prática a sua proatividade. Conte as situações, como que você trabalhava, como você se organizava, como você tinha iniciativa. Então, se antecipe já colocando situações. Tá? Então, a entrevista por competências vai ser sempre focada nessa questão comportamental daquilo que você fez, não só daquilo que você está falando. Então, na entrevista por competência, você vai eliminar aquelas palavras, eu sou ansioso, eu sou proativa, eu sou não. Então, eu me considero uma pessoa que tem iniciativa, né? Me considero uma pessoa proativa por isso, 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 isso. Eu vou sempre exemplificar dentro da entrevista por competência. Isso é muito importante, né? Uma pergunta que ele pode fazer para você conte-me sobre mudanças que você implementou na sua rotina de trabalho. Como que você implementou isso? Descreva uma situação em que você assumiu a responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte das suas atribuições. Isso são algumas das perguntas, gente, que eu vou colocar para vocês lá, disponibilizar, tá? Eu estou com várias aqui. Dê exemplo de uma situação em que você utilizou seus conhecimentos sobre os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes, clientes, fornecedores, para antecipar o movimento deles. O que você fez? Qual resultado você gerou? Enfim, então ele pode trazer várias situações. Então, a entrevista por competência, ele é muito alinhado a essa entrevista por situações e hipóteses também. Então, como que você faria? Mas, ao mesmo tempo, ele quer mais ouvir você, né? Ouvir a sua experiência e o quanto que isso está alinhado às competências comportamentais que ele precisa entender, preencher ali como pré-requisito para aquela vaga, tá? E a entrevista técnica, que normalmente, depois que você passa, às vezes, por uma entrevista comportamental, ou às vezes as duas mesmo, às vezes junto com vários outros, naquele painel de entrevistados, onde o gestor, normalmente é o gestor que vai assumir, que vai ser o seu gestor imediato, ele vai visualizar se realmente ele vai fazer perguntas técnicas para você, né? Então, eu tenho excelência Excel, tenho Excel avançado. Então me fala aí, me conta como que você faz uma planilha X com a fórmula Y, blá, blá, blá. Se você não souber, tá? Isso eu estou dando um exemplo muito simples, tá? Na parte técnica, né? Então, aqui é a entrevista técnica, principalmente na área de TI, acontece muito entrevista técnica, área de finanças, né? Tudo que tem muitos termos técnicos, muito conhecimento técnicos, vai abranger e vai ter alguém que vai fazer essas perguntas mais específicas para vocês, né? Então, esses são os formatos de entrevistas que a gente tem hoje, que os recrutadores eles vão adotar aí como melhor estratégia para recrutar você enquanto candidato, ok? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do Stop Share aqui e ver se tem perguntas. Deixa eu ver. Bem, William. Isso mesmo, Fernando. Se você não souber, o entrevistador vai achar que você está... Não é nem só uma questão dele achar que você está mentindo. É uma questão que ele vai entender de que você não serve, que você não vai atender, não vai trazer resultado para ele, né, para a sua demanda, não vai ser produtivo. Então, às vezes é muito mais fácil, numa questão técnica, que você tenha noção, você falar que você tem noção, mas que você tem facilidade de aprender, você tem vontade de aprender, né? Que você precisa sim se debruçar mais daquele conhecimento, do que falar que você sabe e não e na hora que tem que fazer, você não sabe, você não consegue realizar, não consegue colocar a mão na massa, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu voltar aqui para a planilha. Certo? Deixa eu ver. William, tem alguma pergunta, William? Que eu vi que você está... Fernanda. William, tranquilo para você? Alguma pergunta até aqui ou não? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, para que eu tenho que fazer o screen de novo.
Deixa eu ver de novo. Tá, entrevista técnica, aí a gente vai para a parte. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como que a gente pode, então, se preparar? Aqui, né? Aqui é o que a gente quer saber, né? Enquanto candidato, como que eu posso me preparar para poder ir para a entrevista, transmitir confiança, segurança e de que eu sei sim o que eu estou fazendo, tá? Primeira coisa, tornar-se um especialista em si mesmo. Eu falo muito isso, que a única pessoa que pode se tornar especialista em si mesmo é você. Se você não exercitar o autoconhecimento, você não souber reconhecer as suas forças, o seu potencial, e ao mesmo tempo também entender as suas limitações, as suas fragilidades, você não consegue criar uma jornada de vida ou carreira que você consiga se sentir que faça sentido realmente para você. Então, tornar quais são os seus valores, quando a gente fala de valores, normalmente a gente toma nossas decisões muito baseadas nos nossos valores também. Tá? Depois eu posso dar algumas dicas de como você pode fazer o levantamento, essa reflexão de valores. Tá? Eu acho que vou gravar um outro vídeo aqui, qualquer hora dessas, para falar sobre valores, que é muito bacana. Então, assim, tornar o especialista sobre em si mesmo. Então, aqui que eu falo, pegue o caderninho de autoconhecimento, revisite, né? Sempre olhe naquilo que você, reflita sobre aquilo que você está aprendendo, aquilo que você desenvolveu. E aí, dentro, principalmente na questão de recolocação profissional, você precisa estudar suas forças. Desculpa, as suas forças em especial, gente, para aquele cargo que você, para aquilo que você está disputando profissionalmente. Porque assim, se eu falar as minhas forças enquanto mãe é uma coisa, enquanto esposa é outra, enquanto filha é outra, irmã, são papéis que a gente desempenha. Então, enquanto coach, eu tenho forças diferentes do quanto das minhas forças enquanto professora. Então, a gente precisa entender estudar as nossas forças de acordo com aquilo que você está almejando. Então, tem assim, o meu objetivo agora é administração na área financeira, gestão. Então, assim, quais são as minhas forças? O que eu me destaco e como que eu posso potencializar ainda mais? Por que eu falo de potencializar? Porque muitas vezes a gente quer só aprimorar ou excluir, melhorar as fraquezas, enfim, e esquece de potencializar as suas forças. Por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa, né? Isso aí é uma competência comportamental que eu tenho. Só que eu sei que eu posso potencializar ainda mais, eu posso aprender ferramentas, técnicas, exercitar para poder potencializar uma competência que já é uma força minha. E aí sim eu vou ser muito mais assertivo e vou conseguir me destacar muito mais. Deu para entender até aqui? E aí na entrevista você tem que destacar as suas forças, exemplificando a partir da sua experiência profissional. Então, quando o recrutador pergunta para você, me fala uma força e fraqueza, não é uma pergunta de entrevista por competência. Mas pode ser que numa entrevista por competência eles façam essas perguntas, porque é muito comum, tá? Então, por isso que você tem que, assim, é algo que você tem que se preparar mesmo e ter na ponta da língua para responder, para ficar para ficar natural. Você precisa entender, né? Se entender dentro desse sentido, se entender para poder passar naturalidade, autenticidade em relação às suas forças, tá ok? Então, e exemplifique, como eu falei para vocês quando eu estava falando da entrevista por competência. Né? Eu sou proativo por isso, dentro do trabalho eu faço isso. Então, sempre exemplifique, né, com a sua experiência, com uma situação. Traga uma situação para contar, algo real, que isso faça com que o recrutador se conecte e entenda que realmente aquilo que você está falando que você tem força, que você coloca como força, realmente você tem. Né? E aí, ter clareza das suas fraquezas dentro daquilo que você está pleiteando, lembrando disso, dentro do seu objetivo profissional, e criar um plano de ação para eliminá-las, né? Essas
Se você tem uma fragilidade, ah, eu sou uma pessoa que, ah, eu me sinto muito, não gosto, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas lentas. Então, o que você está fazendo? O que você pode fazer para eliminar isso? Ou transformar? Ah, vou ser uma pessoa trabalhando nisso, tendo mais paciência, entendendo que as pessoas, cada um tem o seu tempo. E aí traz situações, exemplifica, né? Por exemplo, ah, eu tive situações assim que eu precisava entregar um relatório, eu queria me antecipar, mas o meu colega que também tinha uma parte, não conseguiu. E eu fico muito ansiosa por conta disso. E aí, enfim, mas eu estou trabalhando para que eu possa ter mais esse autocontrole, estou meditando, refletindo, né? Enfim, você coloca exemplos práticos que você possa trazer soluções no meio dessa fraqueza para que a sua solução ela seja muito mais positiva, ela seja muito mais observável, mais destacada naquela sua fala do que a fraqueza em si que você falou, tá ok? Tudo bem até aqui? E aí, eliminar, como eu falei para vocês, mas eu vou reforçar isso aqui. Eliminar as palavras prontas. Então tá, me fala aí uma fraqueza. Ah, eu sou impaciente, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista. Né? Ah, me fala uma força, eu sou comunicativo. Nunca falem as palavras isoladas, sempre exemplifique, tá? Mesmo que se vocês entenderem que é uma entrevista estruturada ou somente uma entrevista por competência, não importa. Exemplifique, porque traz realidade para a situação. Você não ficou decorando as palavras, tá? E aqui está uma outra dica que é muito importante, que as pessoas não fazem, que é estudar a empresa para a qual você vai realizar a entrevista, para qual você foi convidado para realizar a entrevista. Você enviou, afinal de contas, você enviou o currículo para essa empresa. Então, estudar sobre ela, sobre a história dessa empresa, quais são seus fundadores, né? Quais são os percalços? Busque nos sites da própria empresa, busca no Google histórias, né? Tente achar nas redes sociais, né? A história, os fundadores, enfim, para entender melhor essa empresa e às vezes até para decidir se você realmente quer continuar ou não nesse processo. Entender a missão, né? Essa empresa nasceu com o intuito para resolver o quê? Né? Qual foi qual foi a motivação do nascimento dessa empresa? Né? Onde que essa empresa quer chegar? Valores, ela é embasada em que valores? O que é importante? Né? A questão da ética, da transparência, o que é importante para a empresa? Será que os valores dela estão atrelados ao meu? Será que a visão onde a empresa quer chegar também está atrelada naquilo que eu visualizo em relação à minha carreira também? Será que é uma empresa que eu quero fazer um plano de carreira, que eu quero crescer, que vai criar possibilidades para mim? Então, eu preciso entender isso, né? Entender o mercado, né? Isso aí, gente, isso é independente se você vai para uma entrevista para assistente administrativo, para atendimento de recepção, se você, um recepcionista, né? Se você, independente, você precisa entender qual é o mercado dessa empresa, né? Onde que essa empresa se coloca, né? Então, por exemplo, ele é o mercado na área educacional, tá? Mas qual que é o tamanho, qual que é o porte dela? É uma empresa pequena, uma empresa médio porte, grande porte. Como que você enxerga isso? Gente, lá no site do Sebrae, tem lá a definição de números, né? O que é uma pequena, o que define uma pequena empresa? O que define uma média empresa, microempresa? Tem a questão, tem a ver com o número de funcionários e principalmente com o valor de faturamento anual da empresa. E tem essa tabela lá no Sebrae, ou tem no Google, dá um Google aí que vocês conseguem achar. Segmento, o mercado educacional. Que segmento? O segmento profissionalizante, educação profissional. Né? Então, mas onde que ela está? Educação profissional o quê? Focada em tecnologia, focada em gestão de pessoas. Então, entenda esse mercado para vocês, quando forem colocados, vamos dizer que está numa entrevista situacional, for colocado uma situação para você, você consiga se colocar de uma forma mais adequada, de uma forma na qual você se preparou para falar.
principalmente para entender, porque é importante entender o mercado. Às vezes você está vindo de um mercado totalmente, de um segmento totalmente diferente. Você está fazendo essa transição de segmento, não de carreira, de cargo, mas de segmento. Por exemplo, você é um administrador, né, financeiro, está vindo da área educacional e está indo para uma área de alimentício. Precisa entender, são segmentos diferentes. E aí, entender o que é a sua experiência enquanto gestor administrativo financeiro numa área educacional, o que ela pode agregar no mercado, no segmento da área alimentícia. Então, eu preciso entender isso para fazer essa transição e saber o que falar. Né? Por isso que é legal eu estudar, tá? Legal não, é muito importante, tá? E aí, outra questão, perguntar para si mesmo, tá? Essa é uma pergunta que tem que estar lá no caderninho de vocês, em relação ao autoconhecimento. Pergunte a si mesmo, por que deseja trabalhar nessa empresa e o que você vai poder contribuir para o crescimento dela. Entendendo aí onde ela quer chegar, a visão, olha o link que você tem que fazer. A visão, como que você vai poder agregar valor, agregar a sua entrega, como que a sua entrega vai poder agregar no crescimento naquilo que a empresa deseja em relação ao mercado, tá? É importante seguir a empresa no LinkedIn, né? Então, ver se ela tem página. Tem empresa que ainda não tem, mas ver se ela tem página, siga. Busque conexões da empresa, o RH da empresa, outras conexões da empresa, enfim. Interaja nas postagens da página dessa empresa, se é uma empresa que realmente vale a pena, que você realmente você tem muita clareza que você deseja trabalhar lá. Então, tem formas de você interagir e ser visto. E quando você interage lá nos comentários do LinkedIn, você, de alguma forma, alguém está te enxergando. Vai falar, nossa, que insight bacana que essa pessoa tem. E a pessoa vai lá dar uma visitinha, vai visitar o seu perfil. E aí, às vezes, ela vai entender que você pode agregar muito para a empresa dela e ela pode vir a te convidar, por que não? Então, se você fez um levantamento daquela empresa, tá? Isso aqui antes de entrevista, e que você deseja muito trabalhar, então interaja com a empresa. Isso vai fazer com que você seja visto. E não, aqui é marketing pessoal, tá? Criar sua estratégia de marketing para ser visto. Que não é visto, não é lembrado. É assim que funciona, gente. O mundo do trabalho, então, mais ainda. Tá? Mas é visto positivamente, porque também os negativos são lembrados para nunca mais, tá? Né? E aí eu tenho uma outra. E aprender o quê? Dentro disso tudo? Gerenciar o seu tempo no seu processo de recolocação profissional. Muitas vezes, quando a pessoa sai, né, de uma empresa ou é desligada, né, ela fica à mercê, parece que ela assim, agora estou sem fazer nada. E aí que entra, né, o seu desafio de se disciplinar para dedicar o seu tempo, né, diariamente, tá? Isso eu estou falando de segunda a segunda, tá? Para quem está buscando recolocação. Para quem está buscando só fazer uma transição, já está empregado, pode minimizar esse tempo. Mas principalmente para quem está buscando a recolocação, tem que dedicar no mínimo de 2 a 4 horas por dia. Para fazer o quê? Estudar a si mesmo, então, teu caderninho de autoconhecimento, suas forças, suas fraquezas, seus valores, enfim, né? A forma como você toma decisões, como que você se você é uma pessoa focada em soluções, como que funciona a questão do seu pensamento criativo, estudar a empresa, que é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior, né? Quem que é a empresa, histórias, etc. e tal, mercado, para você ser ativo no LinkedIn. Por que eu estou colocando, gente, essa questão do gerenciamento do tempo? Eu não estou falando de gerenciamento do tempo, de você pegar o celular e ficar assim, toda hora refém de olhar se alguém te mandou alguma coisa. Se discipline, até para você aproveitar o seu tempo livre também, para estudar, para curtir mais a família, para fazer algo por você também. Então, você não precisa ficar o dia inteiro focado esperando mensagem do LinkedIn. Foque, fala assim, não, eu vou despertar, vou acordar a tal hora, vou colocar meu relógio para despertar, então eu vou dedicar o período da manhã inteiro, ou o período da tarde, ou o período da noite, para poder criar esse meu plano de recolocação, para me dedicar, né,
a esse processo de recolocação. Isso é muito importante. Nesse tempo, para você cadastrar currículo também e ampliar a sua rede de contato. É hora, gente, para quem está buscando recolocação, quem é que pode te ajudar? Tá? Buscar, ó, gente, não tenha vergonha, eu falei isso na aula do LinkedIn, não tenha vergonha de solicitar recomendação de pessoas que conhecem seu trabalho. O máximo, ou ela não vai olhar, ou ela não vai recomendar, ou não, a gente já tem. Vai lá e solicita, fala, olha, faça um texto, né? Não mande o mesmo para todos, não mande aquele do LinkedIn automático. Fala, olha, eu saí da empresa tal, eu sei que nós trabalhamos muito tempo, se você sentir à vontade, você pode fazer uma recomendação para mim? Né? Se você sabe, você tem conhecimento de que você fez um bom trabalho, que você é uma pessoa que se dedicou, se entregou, a pessoa que você sabe que o outro também vai entender isso. Então, a hora também, é muito bacana, porque você tem uns feedbacks bem legais. Né? Então, é hora de solicitar recomendação no LinkedIn, não tenho vergonha. E essa questão da rede de contato também, busque no WhatsApp pessoas que vocês acreditam que há muito tempo não veem, não conversam, fale a sua situação, né? Olha, saí da empresa X depois de tanto tempo, estou buscando isso, né? Se coloque para a pessoa, peça seu auxílio se ela souber de algo, se você pode enviar o currículo, enfim. Gente, recolocação profissional, a gente tem que ter vergonha, não. Tá? Você está buscando, tá? Então, põe a cara a tapa lá e vai-se embora, tá? E aí é importante disciplina, tá? De acordar no mesmo horário, ter foco daquilo que você deseja, para ter buscas focadas, não fique mandando currículo para tudo quanto é lugar, tenha foco, tenha disciplina, tenha persistência, vai levar, tem que ter muita consciência de que vai levar muito não, né? E não recebo não, aprenda a receber o não, mas não de uma forma negativa para você, mas de que para entender. Nem todos os recrutadores vão te dar um feedback por que você recebeu aquele não, tá? Até porque imagina também o recrutador, a área de recrutamento, ela também tem as suas demandas. Então, imagina quantas pessoas, quantas análises de currículo, quantas entrevistas, dinâmicas, enfim, às vezes ela não tem braços para poder dar feedback em relação por que você não passou naquele processo seletivo, não entrou naquele momento. Mas aí você pode fazer a sua autoanálise, entender, opa, peraí, o que eu preciso melhorar? Né? O que eu preciso me destacar? O que eu preciso aprofundar mais em relação às minhas forças, às minhas fraquezas? O que eu preciso entender melhor que eu não entendi, tá? E aí, no momento certo, na hora, no lugar certo, as coisas vão acontecer para você. Por isso que é importante não perder a fé. A fé em si mesmo, a fé em Deus. Né? Que tudo, quando eu falo a fé em Deus, não é que assim, Deus não vai procurar emprego para você que vai procurar o seu trabalho. Né? Ele vai valorizar o seu esforço. Tá? Aqui é o valor ao seu esforço. Você está fazendo esse movimento. Né? E com certeza, Deus é misericordioso, ele olha por todos nós. Né? Então, ele valoriza, assim, pessoas que se esforçam. Então, a gente tem que ter esse desenvolvimento de autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as situações que nos acontecem, por toda a nossa trajetória. Então, a gente precisa entender o que eu preciso buscar, onde eu vou buscar e como eu vou melhorar isso. Né? Me autorresponsabilizar. Tá? E aí, criar, né, dentro disso, para você criar um plano de recolocação, eu criei um slide, eu criei um Excel, tá? Que aqui só está no slide, o print. Vai estar no Telegram também esse Excel, para ajudá-los a organizar o seu plano de recolocação profissional. Então, assim, entender. Dentro do seu fiz lá, eu coloquei aqui dividir sobre você e sobre a empresa. Então, assim, sobre você, dentro do seu carro, quais são as suas forças, suas fraquezas, seus valores, e qual o seu plano de ação para aprimorar as suas forças e também eliminar ou transformar suas fraquezas, tá? Isso aqui é só exemplo, cada um faz a sua, se quiser também seguir, criar outro tipo de planilha. O importante é você estruturar o seu plano de recolocação. Por quê? Essa parte de organização,
ela é muito importante para que a gente, muitas vezes a empresa liga para você e você não lembra nem quando você enviou o currículo, se você já estudou sobre ela. Então, você se antecipa. Então, na hora que a empresa ligar para a entrevista, e ela vai ligar, você já está preparado, porque você já estudou ela, você já sistematizou o seu estudo sobre ela. Aí você vai olhar a sua planilha, vai só retomar novamente, vai olhar sobre você dentro, como que você se enxerga dentro dessa empresa, né, em relação às suas forças, suas fraquezas, e aí vai retomar isso e mete bala lá na entrevista e entra com tudo, vai com tudo que você pode oferecer para aquela empresa que você almeja, para aquela que você se inscreveu. Tá? Por isso que é importante ter essa organização. Tá ok? Antes de eu voltar aqui, deixa eu só dar um stop aqui e voltar aqui no meu diálogo. Vamos lá. O que o Fernando falou? Essa dica faço há muito tempo. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Né? Então tá, vou retomar aqui para a gente fechar, tá? Já estou fechando, tá? Que é importante. Já vou fechar aqui com vocês. Dessa importância aí desse plano, dessa organização, enfim. Lembrando, espero ter ajudado vocês. Vou deixar uma lista, é muito importante vocês lerem, eu acho que se vocês lerem a lista das perguntas mais frequentes, principalmente na entrevista por competências, que eu vou deixar no Telegram, vocês vão conseguir, vai ajudar também vocês no quesito se tornar especialista em si. Então, você lê a pergunta e como que você responderia? Então, responda de verdade. Faça esse exercício para que você possa se preparar. Você precisa estudar para a entrevista. Se eu for me colocar hoje numa entrevista, para cada empresa, a gente tem que entender que para cada empresa, gente, é um formato diferente, é algo que eu quero levar diferente. Por mais experiência que eu tenho em uma empresa X, eu quero trazer novidade para outra, por isso eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso me entender. Então, isso faz parte do processo de recolocação profissional, esse autoconhecimento. Então, o material, gente, a gente tem o que eu tenho lá no Telegram disponível? Eu tenho um modelo de currículo, da aula de currículo, tá? Como estruturar, formatar, com o olhar do recrutador, ajudando aí, lembrando que o recrutador normalmente são 6 segundos aí para bater o olho e falar se ele quer continuar lendo o seu currículo ou não. Tem o slide da aula do LinkedIn, tem os links para dar em relação a aquela questão de estratégia do LinkedIn, né? Análise do SSI, análise de foto. Vai ficar o slide, né, em PDF lá da entrevista. A lista das principais perguntas de entrevista por competência. E essa planilha que eu mostrei para vocês do plano de recolocação profissional. Ok? Todas elas lá no Telegram. E aí, gente, na semana que vem, lembrando novamente que no Instagram vai ser sobre flexibilidade cognitiva e aqui no YouTube depois vai ser a aula sobre a empregabilidade, uma reflexão aí sobre a empregabilidade, que vai ser bem bacana para fechar essa série de recolocação profissional. Me coloco à disposição de vocês, se vocês precisarem de algo, né? Estou disponível também se você precisar fazer a análise DISC, que eu falei no teste de perfil comportamental, que é importante, o relatório, eu entrego um relatório muito completo sobre o seu perfil comportamental, que ajuda você também no seu exercício de autoconhecimento. Se precisar de uma consultoria em relação à carreira, também me coloco à disposição, enfim, coach de carreira, estou aí, faz parte, gosto muito de falar de carreira, gosto muito de desenvolver pessoas focadas aí em sua trajetória profissional, em suas competências comportamentais com foco profissional, então me coloco à disposição de vocês, tá ok? Obrigada mais uma vez, né? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, foi muito bom, né? Como eu falo, compartilhe depois esse vídeo com outras pessoas que vocês acreditam que está indo para um processo, está precisando aí
de uns insights bacanas sobre o processo seletivo. E, enfim, obrigada aí pela companhia. Grande beijo. Fiquem com Deus.